Começa aí. Vai roubar dessa vez, não? Eu não lembro como é que começa. Você vai roubar. Pô, tem 2 meses que a gente não Você não vai roubar, você não vai roubar dessa vez, não? Dessa vez Então não. eu Vai lá. começo. Pode apresentar o seu quadro no seu canal. Vai lá, tem a minha permissão. Vai, Meu quadro, no meu canal. Exatamente. Então tá Vai lá, bom. tem a minha permissão, vai. Fala galera, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer. Eu sou o Yuri. Você tá bugado hoje, né? Hoje tá com delay. É o frio, tá? Tá muito frio, mano. Mas a gente ainda tá sem lugar pra gravar, então vai ser aqui mesmo. Tem muita opção, não. Vai continuar sendo assim até eu me mudar e até eu me casar. À vontade, a casa é sua. Não é não, mas tudo bem. Enfim. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um livro que ninguém trouxe, né? A única pessoa que lê o físico não trouxe. Dessa vez faltou, a gente não trouxe o livro físico do cara. Ele leu em PDF, eu li em ouvido, em audiobook. Inclusive, é muito bem narrado pelo próprio autor. Então hoje nós vamos falar do 1000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho, de Thiago Nigro. É o primo rico, né? É o famoso Primo Rico, porque ninguém sabe o nome dele. Ninguém lembra do nome do Primo Rico, engraçado. Ah, quem é aquele cara? O Primo Rico. É o primo rico. O cara ficou conhecido como primo rico, então. É igual o Leon Yanilski no canal Coisa de Nerd. Quem é aquele cara? Coisa de Nerd. Bicho, não faço ideia. Ah, mas você é problema seu, você não é mente. Hoje nós vamos estar trazendo uma análise do filme. Do filme? Ih, caraca! Do livro do Primo Rico. Vamos estar discordando de algumas coisas, vamos estar concordando com outras, mas de certa forma, trazendo também um pouco da atualização do livro, porque o livro é um livro antigo e algumas coisas não fazem jus ao que está acontecendo hoje em dia. Obviamente, nem tudo consegue se perdurar por vários anos e se manter uma fórmula mágica, entre aspas. Não fazem jus ou pode ser um pouco melhor adaptado à realidade atual, né? Isso. Passou aí por uma pandemia, muitas coisas mudaram, né? Selic tava subindo. Selic desceu, Selic subiu. O livro ele tem uma pegada muito mais prática, né? A gente veio analisando até agora livros que eram muito mais filosóficos e tudo mais. E o Primo Rico, ele é muito preto no branco, né? Ele vai e fala, ó, existe isso, aquilo, isso dessa forma e tem que conseguir esse caminho. Então aqui a gente não vai devanear muito a respeito de filosofia ou mindset. Ele vai dar um caminho pra você seguir e se você quiser ir do 1000 ao milhão, ele te mostra no livro exatamente como fazer, aonde aplicar e quanto você precisa, durante quanto tempo, seguindo pelo tal caminho. Eu acho que esse livro, ele é um dicionário de investimento. Esse é o compartilhamento que a gente fez. Se você vai no segundo capítulo dele, ele é um dicionário. É como se fosse um manual, que a gente lê uma vez e depois você só usa ele como consultivo. Você pode sim procurar na internet as coisas, mas ao mesmo tempo você pode procurar a definição que ele dá. Então ele é uma pessoa que tem certo respeito, já tem bagagem, uma pessoa que tem credibilidade e por isso você consegue ter um acesso mais fácil à informação certa do que você achar em vários sites aí que você pode não ter credibilidade. E tá muito frio. Tá batendo um ventinho aqui assim no cangote, aqui por isso assim. Que o meu vem aqui até o pescoço. Mas vamos começar, Rafael. A gente foi destacando algumas afirmações que ele faz e alguns pontos que ele trata no livro, tá? Então, um dos primeiros pontos de destaque, que foi até uma discordância que a gente teve, logo quando a gente parou pra conversar a respeito do livro, foi que ser rico não é difícil, apenas trabalhoso. Eu já discordo aí. Assim, você tem um passo a passo pra se seguir, né? Você tem que fazer A mais B mais C e você consegue ser rico. A mais B mais C é igual a milionário. Você tem que investir um dinheiro durante tanto tempo e manter uma disciplina durante tantos anos. Exatamente. Cara, você fazer isso, você saber essa fórmula, isso aqui é fácil. Tipo assim, se você fizer isso, você fica milionário, beleza. Mas reproduza esse método durante 30 anos. Exatamente. Ininterruptos, da forma consistente, com qualidade, sem fazer besteira no meio do caminho. Sem fazer besteira porque você conseguiu alcançar aquilo lá no final. O negócio é o seguinte, Isso eu é acho difícil. que as palavras poderiam ter sido outras. Eu acho sim que é simples, porém de difícil execução. O que acontece? O método, ele é simples. Não tem A mais B mais C vai ser milionário. É simples. Guarda tanto dinheiro em tanto tempo você vai ter 1 milhão. É isso. Não tem mistério. O difícil é você executar isso. É você abrir mão de várias coisas para poder gastar menos. É você desprender o tempo que você podia estar descansando para ganhar mais. É você entender sobre investimento e fazer um investimento bom para que você tenha uma rentabilidade maior. O difícil é fazer, mas é muito simples. Então eu acho que ele usou duas palavras que ficou um pouco de difícil interpretação, dependendo aí do que cada um acha. Não é fácil, é realmente difícil
fazer, mas é muito simples. É só um cálculozinho de juros compostos rapidão que você deveria ter aprendido na quinta série que você não aprendeu. Mas se você não aprendeu, tem um vídeo aqui de juros compostos. Você pode dar uma olhada aqui. Não, é só aqui mesmo. É só ali, né? E dificulta a vida da abóbora, não. É claro que, obviamente, ele contextualiza um pouco mais no livro, né? Ele defende a frase dele, né? Mas a gente traz essa reflexão, né? A gente traz essa fisgada. Logo depois que ele fala isso, ele diz também que existem 3 bases para que você vá do 1000 ao milhão, né? Ele dá o passo a passo, como a gente falou. Ele fala que essas 3 bases, elas são gastar bem, investir melhor e ganhar mais. É o que a gente fala aqui no canal do Tripé da Educação Financeira. Inclusive, não foi quando eu falei isso, né, aqui, eu não tinha lido o livro dele ainda, mas eu já era uma pessoa que assistiu os vídeos dele. Não foi ele que criou isso, isso já existe há muito tempo, você pode ler aí, como a gente leu Pai Rico, Pai Pobre, isso existe, ele só pegou do jeito dele de falar, mas ele traz muito bem isso, uma coisa que ele traz, que a gente traz no canal, que é você entender sobre educação financeira, que eu chamo de tripé da educação financeira, né? Você tem que dar um jeito de gastar menos, dar um jeito de ganhar mais e dar um jeito de aprender a investir. E mais um pouquinho à frente a gente vai discordar com algumas coisas que ele fala na questão de gastar menos, e eu tô pulando etapa, mas aí o Yuri vai começar daqui a pouco. Antes de entrar nesse quesito dessas três partes, ele traz a ideia de que enriquecer ela é um processo. E para você enriquecer, você precisa fazer mais do que a média. Ele usa o exemplo aqui do César Cielo, que o César Cielo, né, um atleta de alto desempenho, ele quando ia treinar, ele não poderia treinar só o que a média treinaria, porque senão ele nunca teria se tornado o César Cielo que todo mundo conhece. Ele tinha que treinar a média e muito mais pra frente. Então o processo de enriquecer pode ser equiparado com o treino de um atleta de alto desempenho. Ele tem que fazer a média, ele tem que trabalhar tantas horas por semana, ele tem que ter um emprego de carteira assinada ou um emprego autônomo, ele tem que suprir a casa dele, ele tem que fazer tudo isso e um pouco mais. E é esse exatamente um pouco mais que vai enriquecer, vai trazer riqueza com o tempo. Esse um pouco mais é seguir o método que ele acabou de falar, que é fácil. Que ser rico não é difícil, né? Então ele tá falando que ser rico é fácil. Foi o que a gente discordou. Eu falei que é simples, não é fácil. Você tem que seguir um método que não é fácil. Ele é difícil, porém ele é simples. Exatamente. Você tem que trabalhar mais para poder ter mais dinheiro, para poder investir. A questão da mediocridade, que ele fala muito bem nos vídeos dele, e eu comento aqui também. Se você vive na média, na mediocridade, entenda a mediocridade como média, não um termo pejorativo, você vive na média, a média brasileira é uma bosta. Tem poucas pessoas ganhando muito e muitas pessoas ganhando pouco, então a média vai lá pra baixo, sem contar as pessoas que não ganham nada. Então a média vai lá pra baixo. Se você vive na média, você não vai ter uma vida boa. Você vai ter a vida mediana. Então se você faz a média do que as pessoas têm de educação financeira, de investimento, que não é quase nada, você vai estar lá embaixo. Então você tem que fazer a média e um pouco mais. Pegando o quesito do trabalho que você falou, você tem o seu trabalho de 6 da manhã a 6 da noite, que é o seu trabalho que você sobrevive, que você tem o seu trabalho escravo ali, que é o seu trabalho que você vende as suas horas. E das 6 da noite às 6 da manhã, você pode comprar a sua carta de alforria. Isso tá no Homem Mais Rico da Babilônia. Eu sei, eu uso isso direto. Eu falei isso no outro vídeo também. Eu vou falar isso de novo, e de novo, e de novo. Tá no nosso vídeo do Homem Mais Rico da Babilônia, na resenha. Você pode vir aqui e dar uma olhada. Você consegue comprar essa carta de alforria fazendo o mais que a média. A média só trabalha, descansa e aproveita. E luta vendendo o seu hora por uma sexta-feira, um sábado e talvez um domingo, onde eles possam aproveitar um pouco naquele período. Você luta a sua semana inteira para ter 1 ou 2 dias na semana para aproveitar. Se você deixa de aproveitar durante até mesmo a semana e até também no final de semana e começa a fazer o seu negócio, você passa da mediocridade, chega em algum patamar e com certeza você vai ter uma vida financeira muito melhor. É só fazer um pouquinho a mais, pouca coisa, e depois você vai fazendo cada vez mais, vai ver que é fluido. Não saia do 0 pro 1000, saia do 0 pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 e do 1000 você chega no bilhão. É exatamente isso. É exatamente isso. Ele traz logo em sequência a ideia de que você vai ficar rico. Siga o método, seja acima da média, que você vai ficar rico. Mas não agora. Você vai ficar rico com o passar do tempo, com o planejamento, com 20, 30 anos talvez. Frase mais falada no canal: não é deixar de aproveitar, é quando aproveitar. Falo muito essa frase aqui no canal. Vale a pena você aproveitar hoje, podendo ir no Outback uma vez por semana, ou você pode ir no Outback toda semana depois de virar oficial de máquinas. Né, Pratica?
É. E quando você chega a um ponto, tem a oportunidade de ir num restaurante legal sempre que você quiser. Isso é você aproveitar naquele momento. Se você hoje, com salário mínimo, se matando pra poder comprar um pedaço de carne, porque tá caro pra caraca, quer ir no Outback, quer viajar, quer ir pra Cancún, você vai uma vez e vai pagar um ano inteiro por isso. Quando você projeta daqui a 10 anos você fazer isso, você consegue fazer isso e gastar o dinheiro de um mês só. Exatamente. Você gasta o dinheiro de um mês só, não precisa demorar um ano inteiro pra pagar isso. Ele traz essa ideia de enriquecer, mas não enriquecer no presente momento, né? Porque a gente fala de enriquecer e parece que vai ser assim, um estalo de dedo, seguir um método, 2 anos de disciplina que você vai enriquecer. Não, são 15... comprar um croissant, comprar um açaí, fazer São day trade. 15 anos, são 20 anos. Se você for considerar que um trabalhador normal precisa de 35 anos para você aposentar... 40. Ah, 35, é o que tá lá na legislação, é um homem, né? Sendo um homem, você precisa de 35 anos de serviço para se aposentar com contribuição, né? Tem que contribuir ainda. Ou 65 anos de idade. Não, você tem que ser 35 e você tem que ter uma idade mínima. Tem umas paradas dessa aí. Todo Também sacanhado. Não, porque a gente não se preocupa com isso, a gente não quer saber do INSS. Então a gente não precisa procurar sobre isso, porque eu sou rica! Você partindo dessa premissa que é a mediana, né, que todo mundo vai ter que trabalhar esse tempo para poder se aposentar, você começa a realizar que, pô, você vai ter uns 20 anos aí que você pode desprender para investir e tal, pensando na sua aposentadoria, pensando numa condição de vida melhor, e que você não vai ficar rico agora. Não adianta querer, não vai acertar na loteria. Você não vai achar a nova Magalu. Não vai achar a nova Você não vai achar a nova criptomoeda que eu vou explicar em 4 milhões. Não vai acertar o vale do Bitcoin, não vai acertar o vale, não vai acertar o topo e vai comprar no topo, vai vender no vale e falar, caralho. Caraca, velho, comprei o topo, o negócio cai. Comprei o fundo, o negócio sobe. Falei, meu Deus do céu. Aí, ó. Dito isso, ele faz a distinção entre um investidor e um especulador. Um investidor é exatamente um cara que segue um método, segue um plano, tem um objetivo, tá tudo traçado, tá tudo bem estipulado, ele não tá fazendo aquilo de forma aleatória, visando no futuro vir aproveitar daquele trabalho todo que ele teve durante esse tempo todo de investimento. Um especulador, ele é exatamente o cara que joga na loteria, né? Joga é o que vai na Equi Option. É o que vai na Equi Option. É o cara vai na... eu vou aqui, eu acho que tá subindo. Aí ele vai e compra. Eu acho que tá descendo. Pô, você pegar uma opção binária, cara, não faz sentido nenhum, cara. Como é que você vai definir se a parada vai subir ou vai cair no próximo minuto? Não tem problema você se embasar em estudo pra fazer análise técnica. Isso não é problema. Isso é um estudo. Dá pra você especular baseado na análise. O problema é que a pessoa só especula por achismo. Eu tô complementando o que ficou um pouco vago no livro, que é a pessoa que só especula por achismo. Ela não teve um estudo, ela não teve uma análise boa da empresa. Ela simplesmente olhou e falou assim, eu acho que vai subir, e compra. Como se fosse um cassino. Ou ela escutou notícias de amigos e acha que vai, enfim, isso é pura especulação. E vale ressaltar também a diferença do cara que investe e do poupador. O poupador é aquele que guarda dinheiro, não quer dizer que ele investe. Botar na poupança, como ele fala até no livro, já vem da palavra poupar. Então é o cara que coloca o dinheiro na poupança, ele não tá investindo, ele tá poupando dinheiro. Ele até fala a questão da poupança nova, a poupança antiga, ele fala isso no livro, não sei se você lembra, se você pulou. Ah, fala, mas eu Mas aí, tipo assim, essa questão eu só entenda, você não tem que ser um poupador, você tem que ser um investidor e não um especulador. Estuda e investe, é isso. Perceba que a todo momento que o Malafaia estava falando, quando ele falou de cassino, quando ele falou de outras coisas agora há pouco, ele falou sempre especular. Especular e investir não são a mesma coisa. Definitivamente não são a mesma coisa. Sim. São coisas diferentes, com propósitos diferentes, que por acaso estão no mesmo meio. Então a gente faz bastante essa distinção, porque a ideia que o livro traz... Demorei a entender um pouquinho, mas o cérebro ficou processando. O que você falou? Aquela é o frio, assim, frio. Aí já tá aqui desde... Cara, eu me perdi, pô. A quantidade de pique que a Bobora vai ter que botar. Mas vamos seguir. Dito isso, feita essa introdução, ele começa a falar a respeito de como você gasta bem. Ele fala que para você começar a gastar bem, você tem que ter um controle do seu fluxo de caixa, vamos dizer assim. Você tem que saber aonde é que está a sua situação financeira, e ele divide isso em 4 etapas que você pode se encontrar. O Malafaia tem um vídeo falando disso que eu já vi. Ele fala que você pode... Sim. Ele fala que você pode estar endividado, você pode ser um pequeno investidor, você pode ser um investidor com foco em longo prazo. Ah, lembrei, mas eu não lembro. E você pode ser um investidor que busca a independência financeira. O Balbra acha esse vídeo aí. Caraca, desafiou. Não! Aumenta seu salário. Você Mentira. pode...
Você tem esses 4 momentos, essas 4 situações, e pra você começar a fazer um planejamento, você tem que entender onde é que você tá. Se você já tem dívida, se você não está envolvido com dívida, mas não tem nenhum investimento ainda, se você não tem dívida e já começou a investir em alguma coisa. Exatamente. Então, tipo assim, você tem que entender a sua situação e aonde você quer chegar. Porque o ponto de partida é diferente pra cada pessoa baseado na situação que ela está. Eu falei bonito pra caramba. Se você tá endividado, você começa do menos alguma coisa. Se você tá 0 a 0, você começa do zero. Se já é um pequeno investidor, você começa um pouquinho à frente. Se você já é um bom investidor, você começa um pouco na frente. Depende da situação que você está, é o seu ponto de partida. Você sabe onde você quer chegar e você sabe onde é o seu ponto de partida. Baseado nisso, você vai ter um pouco mais de esforço do que outra pessoa baseado na sua situação financeira. Se você está endividado, a primeira coisa que você tem que fazer é quitar as dívidas, como ele fala muito bem no livro. Sim. Não é fazer uma reserva de emergência, porque a reserva de emergência só é feita depois que você quita as dívidas. Quem fala isso tá errado. E se tiver certo também, eu tô falando na minha opinião. E se você acha que eu tô errado, o problema é seu. Se você acha que ele tá errado, dá um like. Não, aí a pessoa vai dar dislike, cara. Ai, movimenta o vídeo de qualquer forma. É verdade. Valeu, tamo junto. É verdade. Você que dá dislike, você também me dá por visualizações. Eu ganho dinheiro em cima do seu dislike. Seguindo a ideia de que você precisa entender o momento que você tá, ele traz a ideia de que você precisa ter um controle do que entra e do que sai. Ele fala que você tem que saber o que é essencial de gasto. Pra você saber quais são os seus gastos essenciais, você tem que saber quais são os seus gastos de uma forma geral. Então ele te fala para que você faça uma anotação dos seus gastos, que você tenha esse controle do que entra e do que sai, e que você faça uma reflexão ativa sobre o porquê que sai de tal gasto. Isso é muito maneiro, cara. Eu gostei muito disso que ele falou. Sim. Você fazendo essa reflexão, você vai ver onde estão os excessos. E a parte do gastar bem, que foi o que iniciou esse capítulo, ele começa a tocar um pouco mais profundamente exatamente aí. Porque perceba, se você tem um gasto com um cafezinho, você gasta R$5 com café durante 30 dias. Você no final do mês vai ter o quê? R$150 de gasto só com café. Exatamente, se você fez a conta certa é isso aí. R$150 parece pouco? Parece muito? Então, aí que eu discordo um pouco dele. Calma. Vamos entrar nisso.